Olá pessoal, boa noite a todos e todas. É com imensa alegria que damos continuidade a mais uma etapa do nosso curso de formação de professores do campo, das águas e das florestas, né? Ensinando ciências da natureza a partir de tecnologias digitais e metodologias ativas. Hoje o nosso desafio é apresentar aos colegas uma das metodologias ativas mais utilizadas no contexto educacional, que é a aprendizagem baseada em problemas. Mas antes de iniciarmos a nossa caminhada, a nossa jornada de hoje, queria passar algumas informações importantes, né, para todos nós. A primeira delas é sobre a nossa atividade diário reflexivo formativo a respeito da primeira aula inaugural com o ilustre professor José Moran, que ficou com data limite para entrega dia 28, exatamente hoje. No entanto, nós tivemos alguns colegas, né, que devido às suas especificidades, né, de localidades, né, não conseguiram submeter, encaminhar na sala do Classroom, não conseguiram mandar pelo e-mail do curso, que portanto a gente decidiu uma outra data, uma nova data para a entrega dessa primeira atividade, que é a data do dia 17 do mês de setembro, tá bom? Data essa que nós teremos uma outra etapa do curso, né, com uma outra metodologia ativa, com utilização de aplicativos, uma aula super interessante que será ministrada pelo professor doutorando Lucas, né, da Universidade Federal do Paraná. Uma outra questão também refere-se à frequência da aula inaugural com o professor José Moran. Nós tivemos mais de 100 pessoas participando da aula e para aquela aula a gente providenciará um certificado específico, tá bom? Então aqueles que participaram da aula que não conseguiram assinar a frequência, me procure no meu PV para a gente verificar como vai fazer, tá? Para que você receba o seu certificado referente à aula inaugural, tá bom? Outra observação também na verdade, um elogio, né? Já quero deixar aqui a mensagem de que a gente tem recebido várias atividades, né? Ontem eu contabilizei 74 diários reflexivos recebidos via e-mail e 4 diários reflexivos recebidos na nossa sala do Classroom. Então, assim, quase 80, né? Então, assim, e tenho procurado ler todos os diários reflexivos e confesso a vocês que estão muito bem elaborados, assim, trazem uma reflexão muito importante, né, sobre o curso. Quero parabenizar aqui de antemão. Então vamos lá, gente. Nosso desafio hoje é justamente apresentar a aprendizagem baseada em problemas como uma alternativa, né, para a educação básica no contexto da educação do campo, das águas e das florestas na nossa região transamazônica e Xingu. Mas antes, né, eu gostaria de fazer algumas reflexões com os colegas que vai falar sobre esse entendimento sobre a formação continuada e inicial nossa, né, enquanto professores. E aí é importante a gente trazer algumas referências, né, que vão nos auxiliar nessas discussões e vão sobretudo, contribuir com o nosso pensamento, né, com a nossa visão de formação da nossa responsabilidade enquanto professores. E um dos autores que tem nos ajudado muito a pensar sobre essa perspectiva da formação continuada é o professor Antônio Nova, né, o professor português, e ele vai dizer que a formação de professores ela é esse processo, ela é um processo contínuo, dinâmico, que se constrói na interação entre a teoria
e a prática, entre o conhecimento acadêmico e a experiência profissional. E um outro professor, um outro pesquisador que também tem nos ajudado muito a pensar sobre a formação, sobre o nosso papel contínuo de buscar conhecimento, é o professor Saviani, que ele vai dizer que a educação deve ser um processo contínuo que acompanha o indivíduo, que nos acompanha ao longo de toda a nossa vida. Tão importante quanto os dois professores que a gente cita, a gente tem, né, o professor Tardif, que compreende, que nos traz a reflexão de que um professor profissional, ou um professor de profissão, ele não é somente alguém que aplica o conhecimento produzido por outros, não é somente um agente determinado por mecanismos sociais. O professor Tardif vai dizer que o professor de profissão, ele é um ator no sentido forte do termo. O que isso quer dizer? Isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá. É um sujeito que possui conhecimentos e um saber fazer. Esse saber fazer provenientes de sua própria atividade, a partir dos quais ele está estruturado e orienta. Então, é muito importante que nós, professores, entendamos, né, compreendamos a formação continuada como um processo contínuo inesgotável, né, e importantíssimo para a qualificação do processo de ensino e aprendizagem. Que a gente compreenda esse processo em um processo saber fazer, muito interessante. Além também da gente ter, né, a nossa própria legislação vigente, que nos garante esse direito, da oferta pelo Estado, mas que também nos exige, enquanto professores, profissionais do magistério, esse despertar pela formação. Que a gente não compreenda a formação continuada como algo obrigatório, mas como algo necessário, espontâneo. O professor que está em constante formação não é aquele professor que só participa das especializações, dos cursos de formações, mas aquele professor que busca, que lê, que pesquisa, que é curioso, que está sempre na perspectiva de inovar, né? E aí a gente vem, né, diante de toda essa perspectiva do professor, na perspectiva da formação continuada, as metodologias ativas, sem sombra de dúvidas, são importantíssimas dentro do processo de ensino. E aí, como nós tivemos a honra, né, tivemos a grata felicidade de ter o professor José Moran abrindo esse curso, né, uma das palavras, uma das falas do professor que nos toca, né, que nos sensibiliza sobre esse uso desse modo diferente, digamos assim, de ensinar e de aprender, né, que são as metodologias ativas. Ele vai dizer que as metodologias ativas, predominantemente no ensino, são as dedutivas, que são aquelas em que o professor transfere, né, primeiramente a teoria, e depois os alunos, apropriados dessa teoria, eles devem aplicá-la nas suas situações específicas do cotidiano, do dia a dia, do seu contexto. E aí o professor Moran vai dizer que, no sentido mais amplo, né, a aprendizagem ativa, em algum grau, né, a gente ela exige que nós docentes, né, de forma diferente, em movimentações interna e externa, motivação, seleção, interpretação, comparação, avaliação e aplicação, a gente utiliza a metodologia ativa no nosso dia a dia. E Paulo Freire, né, nos traz essa mensagem de que a metodologia ativa, como diz Freire, eu prefiro chamar de um método de conhecer e não um método de ensinar, na ideia de que quem conhece, ensina e aprende. Quem conhece, descobre novas possibilidades, descobre caminhos, né? Então, pensar o ensino, pensar o processo como
um processo que leve ao aluno a conhecer, descobrir. E aí a gente traz essa visualização, né, que exemplifica de forma assim magnífica, né, as metodologias ativas, em que o aluno é autônomo ou tem autonomia, onde o aluno é convidado a refletir, onde o aluno, na sua construção de conhecimento, ele vai problematizar a realidade, o seu contexto, a sua história, onde nós somos convidados a aprender a trabalhar em equipe, ou seja, juntar os conhecimentos coletivos para resolver os problemas, as situações do nosso contexto, onde nós precisamos entender que trabalhar ativamente necessita-se de inovação, né? Onde o professor compreendeu que ele não o mais importante, ele não é o único detentor de conhecimento, mas sim o mediador, o facilitador, o ativador do processo de ensino. E o aluno deve ser o centro do processo de ensino e aprendizagem. E aí a gente chega nessa representação que, do meu ponto de vista, é uma das mais importantes e uma das mais completas. Esse formato de engrenagem quando nós pensamos em metodologia ativa. Ele nos traz uma reflexão de que esse conjunto de peças que formam essa engrenagem, elas precisam trabalhar em harmonia, né? Precisam trabalhar conjuntamente em uma mesma direção, em um mesmo propósito. Quando uma dessas peças na engrenagem não tem o mesmo objetivo, não tem o mesmo propósito, não tem o mesmo caminho, obviamente essa engrenagem vai ser danificada. Então nós precisamos compreender e entender a autonomia do aluno, compreender e entender a importância do espaço, a avaliação do processo, a aprendizagem desses alunos, o papel do professor, a importância do uso de recursos de tecnologias digitais e a cultura escolar. São fundamentais nesse processo. Principalmente eu destacaria a cultura escolar. Muitas vezes a perspectiva da metodologia ativa, independente da metodologia ativa em que você vai abordar na construção do conhecimento com seus alunos, se faz necessário que a escola, todo o contexto escolar compreenda, né? E esse compreender, ele se torne um compreender na perspectiva cultural, né? E que isso só vai acontecer quando nós passarmos a de fato praticar esse novo jeito, né? Eu diria não um novo jeito, mas esse jeito diferente de ensinar, né? Não é novo porque essa é uma discussão já tem muitos anos, né? Mas esse jeito diferente de ensinar em que o professor deixa de ser o centro das atenções, né? Ou seja, e por que é importante a questão da cultura? Porque a gente ainda está muito preso naquela escola em que o professor ele é o centro das atenções, as salas elas são uniformes, a escola é em silêncio, onde você chega na escola, todo mundo na sua sala, trancado, ninguém escuta um barulho. E essa não é uma perspectiva de escola ativa. Escola ativa é uma escola em movimento, é uma escola com muita energia, com zoada, com barulho. Barulho, obviamente, conectado com o processo de ensino, não com desorganização, não com baderna, mas um barulho no sentido de participação ativa dos alunos dentro do processo. Portanto, a cultura escolar é importante, né? Nós precisamos entender que ensinar não é só essa perspectiva de transferir, mas sim construir conhecimentos com os alunos. E aí a gente tem algumas perguntas que são fundamentais nesse processo. O que? O que eu quero ensinar? O que eu quero construir de conhecimentos com os meus alunos? Né? Por quê? Para quem? Para quê? Né? E outras perguntas também externas, né? Como, que forma, né, eu vou desenvolver essa atividade? Pesquisar por quem, o que produziremos, como a gente vai fazer essa produção,
Com que recursos? São perguntas que devem estar presentes dentro do processo do ensino na perspectiva ativa. Essas perguntas são fundamentais. E aí a gente traz também a apresentação de um recorte de uma tese que nós achamos muito interessante apresentar para vocês, porque também diz muito respeito ao nosso contexto aqui da região transamazônica e Xingu, né? Nós achamos essa pesquisa que faz a seguinte pergunta aos participantes, né? Quais os desafios mais encontrados por vocês no uso das metodologias ativas? É interessante que 50%, ou seja, metade, disseram que é a falta de acesso à tecnologia. Então a gente ainda compreende que sem tecnologia não tem como trabalhar metodologias ativas. Olha só que interessante. A gente sabe que as tecnologias elas são importantes e de fato elas potencializam a metodologia ativa, né? E a gente também precisa compreender sobre a questão das tecnologias, porque senão a gente vai desconsiderar o lápis, o papel, esses objetos que a gente utiliza que também são tecnologias e que nos ajudam também a trabalhar na perspectiva ativa. Ou será que a gente está compreendendo tecnologia só com o computador, a conectividade, a sala de informática, que, repito, são importantes, potencializam a metodologia ativa, mas que, dentro dessa visão macro, não impossibilitam do uso de uma aula, ou na perspectiva de uma aula, na metodologia ativa. E aí 25% vai dizer que as turmas são superlotadas, né? Turmas que excedem 35 alunos. Outros vão dizer que a mudança na tecnologia de ensino, hoje a gente utiliza um aplicativo, amanhã já tem outro atualizado. Então assim, eles vão dizer que muda muito rápido, né? É muito acelerado esse mundo da tecnologia. E 8% vão dizer que são a quantidade de alunos com deficiência sem apoio. E é interessante que a pesquisa a gente vai ver que não é o aluno com deficiência que é o entrave para o uso das metodologias ativas, mas é o apoio especializado para o aluno. Entendeu? Visto que o professor ele não consegue atender essa perspectiva de uma turma lotada, né, a depender da especificidade da deficiência, com qualidade. Ele precisa de alguém, né, especialista para ajudar nesse processo de ensino com o aluno, e que, segundo a pesquisa, a ausência, né, desse apoio fragiliza o processo da metodologia ativa nas suas aulas. E aí, gente, diante de tudo isso, de todas essas questões, na nossa aula de hoje, na nossa etapa de hoje, eu quero apresentar para vocês. Eu sei que a gente tem escutado, a gente tem visto muito, tem ouvido, tem lido, tem participado, né, de formações que tratam, que falam sobre a ABP, mas hoje eu quero apresentar a ABP para vocês, não só dentro de um processo teórico, dentro de uma apresentação teórica, mas de uma aula prática que nós desenvolvemos no último dia 14 desse mês de agosto com uma turma do 5º ano do ensino fundamental em uma escola aqui do contexto da região transamazônica e Xingu, usando a aprendizagem baseada em problemas. E aí vamos lá. Mas antes, é importante a gente entender que a ABP, aprendizagem baseada em problema, que é uma metodologia ativa, ela tem todo um ciclo, né? Ela tem toda uma organização sistemática para a sua aplicação. E é exatamente essa a nossa função hoje. Tentar trazer para vocês de forma objetiva, organizada, como que nós, no nosso fazer pedagógico, independente da área do saber, a gente utiliza de forma legal, de forma organizada a ABP. Primeiro, a gente tem que estabelecer resultados de aprendizagem. Esse é o ponto crucial de início para utilizar a ABP. Depois, a gente precisa e tem que organizar a atribuição das funções dos nossos alunos. Terceiro, a motivação, motivar os estudantes. Esse motivar os estudantes, a gente dá uma dica aqui, que a gente não vai conseguir motivar os estudantes se a gente não tiver uma boa pergunta, uma boa questão de problema, a gente não tiver um problema que seja de fato conectado com a realidade do aluno. Se for aquela coisa, aquele tema distante da realidade, dificilmente a gente consegue motivar os alunos.
criar as estratégias, olha que interessante, criar as estratégias de pesquisa, né? Oferecer a eles as condições. Em quinto, a gente vai desenvolver a atividade educacional, possibilitar ao aluno, a partir dessas atividades, descobrir os conhecimentos a respeito do problema ou do objeto em pesquisa. E depois a gente chega na última etapa da ABP aqui dentro desse ciclo, que não são as etapas, mas são aqui itens que precisam estar presentes nas etapas da aprendizagem, que é apresentar a solução do problema que está sendo pesquisado. E para isso, gente, algo assim importante, tanto o professor José Moran, a professora Lília Bacic e outros autores, vai dizer que a gente precisa compreender esses movimentos. O professor Moran e a professora Lília Bacic vão dizer que a ABP ela tem inspiração lá nos princípios da escola ativa. Nós que somos professores, né, a grande maioria aqui do nosso curso, professores do contexto da educação do campo, aqueles que já têm uma atuação de datas anteriores, aí, por exemplo, eu iniciei em 2001. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa perspectiva da escola ativa. O material didático, a produção do livro didático, ela tinha uma outra pegada. Antigamente nós chamávamos de conteúdo, né, de assuntos. Os assuntos e os conteúdos, eles não vinham no livro didático pré-estabelecidos. Era na movimentação, no desenvolvimento da atividade, na sequência daquele material didático, que o professor ia construindo com o aluno e o conteúdo, né, o objeto do conhecimento. Então, o ensino em que o aluno ia aprendendo na sua movimentação. E essa estratégia da escola ativa, ela visava atender naquela época as escolas que atendiam nas turmas multisseriadas, né? E aí o professor Moran vai dizer também que ele vai nos garantir, ele vai afirmar para a gente que a aprendizagem baseada em problema ABP, que é uma metodologia ativa, ela preconiza um currículo com viés transdisciplinar. Olha que interessante. Quando a gente trabalha com ABP, com essa metodologia ativa, a gente favorece a transdisciplinaridade, que é exatamente o que a Base Nacional, o que nós professores precisamos, né, buscar a desenvolver com os nossos alunos, que a gente não consiga sair daquele modelo de ficar no nosso quadrado. Ou seja, quem ensina matemática, eu vou ensinar só matemática, não tem nada a ver com língua portuguesa, e quem ensina língua portuguesa não tem nada a ver com ciências da natureza. Não. A ABP ela nos possibilita trabalhar com esse viés inter, ou seja, tem um problema aqui que para ser resolvido é um problema de todo mundo. É um problema oriundo do objeto do conhecimento que vem da área do saber de ciências, mas eu vou precisar da matemática para resolver esse problema, eu vou precisar da geografia, eu vou precisar da história. E é exatamente isso que o professor Moran vai nos alertar sobre a ABP e inclusive nos indicar ela para o processo de ensino e aprendizagem na educação básica. E aí a gente vem falar um pouco, né, da escola ativa. A escola ativa ela tem a sua base teórica do programa, aliás, fundamentada no liberalismo, na escola nova de Dom Jayon, no construtivismo de Piaget, né, está presente também nas formulações da Unesco, né, que juntamente com as teses pós-moderna e os 4 pilares da educação, que abrange o conceito de aprender a aprender. E aí, gente, eu trago para vocês agora as 7 etapas que nós precisamos seguir para, de fato, utilizarmos a aprendizagem baseada em problemas na educação básica. A primeira etapa da aprendizagem baseada em problema é definir o problema. Ou seja, a gente precisa ter um problema a ser pesquisado, e esse problema pesquisado ele precisa ser vinculado a um objeto do conhecimento. Esse objeto do conhecimento, obviamente, em uma área do saber. E a segunda etapa é explorar os conhecimentos prévios dos alunos. Essa é uma etapa também fundamental, porque se nós escolhermos problemas para serem trabalhados no nosso contexto que sejam problemas ligados à realidade dos alunos,
a gente vai perceber que os nossos alunos, eles possuem conhecimento sobre o problema. E esses conhecimentos são importantes dentro do processo de início de pesquisa. Fazer com que os alunos falem, escrevam, apontem, né, aquilo que eles conhecem sobre o assunto, sobre o tema, sobre o problema em pesquisa. E aí a gente vem para a segunda etapa, né, que é explorar a segunda etapa a gente vem para a terceira etapa, que é identificar que conhecimentos são necessários para aprender o que nós alunos, o que os alunos, junto com o orientador, professor, precisa aprender, precisa pesquisar para resolver o problema. Identificar fontes, tecnologias, identificar pessoas mais experientes. Se eu estou fazendo um estudo de caso na perspectiva da ABP, eu tenho que conversar com alguém um morador mais antigo da comunidade, eu preciso ir na associação, eu preciso ir na igreja, eu preciso ir no livro tal, eu preciso ir na publicação. Identificar os conhecimentos necessários. Então, olha, definimos o problema, exploramos os conhecimentos dos alunos, identificamos os conhecimentos necessários, a gente vem para a investigação, para a etapa do mão na massa. É aqui que o professor orientador vai disponibilizar aos alunos mecanismos, materiais. Se é uma escola que possui sala ou laboratório de informática, ele vai disponibilizar esse espaço pedagógico importantíssimo no processo. Se é uma escola que possui laboratório ou sala de ciências, o professor vai disponibilizar também esse espaço. Livros, folhetos, pesquisas, vídeos, enfim, é aqui que o aluno terá contato com o mais variado tipo de materiais para que ele possa aprofundar a sua investigação. Para quê? Para detectar e encontrar coletivamente a solução do problema. Feito todo esse processo de investigação, a gente vem para a quinta etapa da BP, que é avaliar. Avaliar se aquilo que foi pesquisado, foi investigado, de fato resolve o problema. Será que resolve o problema? A gente vai fazer uma avaliação. Feito isso, a gente vai solucionar o problema. Apresentar a solução do problema. Olha, consigo resolver dessa forma porque foi exatamente isso que no nosso percurso, a gente encontrou de solução. Fez a solução do problema, né, confirmou que de fato tudo que foi pesquisado vai solucionar o problema, a gente faz a apresentação dos resultados na última etapa. Interessante dizer para vocês que a primeira e segunda etapa, a sexta e a sétima etapa, elas precisam seguir essa ordem, mas a terceira, a quarta e a quinta, elas podem trabalhar tranquilamente misturadas, sem problema nenhum. Aí a gente vem, né, aqui apresentar alguns autores também que trabalham muito nessa perspectiva da aprendizagem baseada em problema, que são as professoras, e esse livro é um livro maravilhoso para quem depois quiser fazer pesquisa, né, da professora Andréa Filatro e Carolina Cavalcante, né, metodologias inovativas, né. As professoras vão defender que essa metodologia ativa ela pode ser trabalhada tranquilamente no formato presencial ou não presencial. E a gente vai chegar também nessa perspectiva de que as tecnologias digitais, inegavelmente, são sim potencializadoras para o processo de ensino na perspectiva da metodologia ativa, da aprendizagem baseada em problema. Então, quanto mais recursos digitais, isso é importante para que os alunos desenvolvam uma boa pesquisa, né? Então, a tecnologia na educação, como sem sombra de dúvida, é um recurso, né? Que devem ser usados, né, na intencionalidade pedagógica e de forma significativa para promover a criação e a experimentação dos alunos, né? E aí, repito, a gente precisa entender o que é tecnologia e a gente vai apresentar durante o nosso curso esse movimento de tecnologia, inclusive apresentar possibilidades para que vocês desenvolvam nos seus contextos, numa nova etapa do curso. E aí a gente vem. Lembra que eu falei para vocês no início da nossa atividade de hoje que
a gente pretende apresentar agora, né, como podemos aplicar a ABP em nossas aulas. Então eu vou apresentar agora, a partir de agora, uma atividade prática desenvolvida agora recentemente. Primeiro de tudo, gente, é o planejamento. Dependente da etapa de ensino em que você irá desenvolver a aprendizagem baseada em problema, você tem que ter um bom planejamento. E o planejamento passa por diversas etapas, né? Conhecer a realidade, é, ter, né, assim, ter consciência do perfil da tua turma, né, para que você não leve, né, proposta de atividade ou materiais que sejam distantes da realidade do contexto, mas também distante do perfil, né, da intelectualidade dos seus alunos, né, que você também não exija aquilo que não seja possível ser desenvolvido. Então tem que estar bem afinado, com uma, uma estratégia bem elaborada, e de antemão é interessante falar para vocês que dá trabalho, dá muito trabalho, trabalhar na perspectiva da metodologia ativa, aprendizagem baseada em problema, mas que o resultado é maravilhoso. E aí eu gosto muito dessa fala do professor Padilha, né, que ele vai dizer o seguinte, ele vai definir o planejamento como o seguinte, ó, ele diz que é sempre um processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação. Processo de previsão, olha só que interessante, previsão de necessidades e racionalização do emprego de meios. Que tipo de meios? Materiais, tecnologias, etc, etc, e recursos disponíveis. Para quê? Visando a concretização de objetivos e prazos também determinados e etapas definidas com base em avaliação. Então, planejar é fazer todo esse movimento, é criar estratégias que vá nos possibilitar chegar no objetivo pensado. Pensar como utilizar esses meios. Olha só a perspectiva de não adianta a gente sonhar, né? Não adianta a gente levar uma atividade que não tenha conexão e que não esteja diretamente ligada com as especificidades dos nossos alunos, que corresponda à etapa que os nossos alunos estão, no qual a gente está se propondo a desenvolver. Isso é muito importante. E aí nós trouxemos, né, uma atividade que nós desenvolvemos, né? Nós escolhemos como problema-pergunta, ou pergunta-problema, quais os desafios ambientais enfrentados na região transamazônica e Xingu. Esse problema ele está lá no eixo temático de matéria e energia, vida e evolução. E também no tema transversal educação ambiental. Então, outra coisa importante é que quando a gente fala em problema, o problema pergunta, problema, criar uma questão problema conectada com um objeto de conhecimento. Não é nada criado da nossa cabeça que não tenha a ver com o currículo. Observe que esse problema ele é um problema da comunidade da região transamazônica e Xingu, que são as questões ambientais, e que está ligado lá, olha, com matéria e energia, vida e evolução, de ciências da natureza. Inclusive é um tema transversal. E que tem lá a sua competência geral, né? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive a utilização de tecnologias com base em conhecimento das diferentes áreas. Olha que massa! Essa pergunta, problema, ela está ligada ao objeto do conhecimento, meio ambiente e biodiversidade. Algumas pessoas ainda insistem em chamar em conteúdo, assunto, que é a mesma coisa que o objeto do conhecimento. Nessa aula, nossa intenção é que os alunos consigam, ao final da atividade, desenvolver, ou seja, compreender e ao final ter as seguintes habilidades, né, conforme os descritores. Primeira habilidade, reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos recursos das águas dos rios da nossa região,
dos esgotos das ruas, discutir essa questão da poluição e etc. Uma outra habilidade que a gente pretende ao final, que está nesse descritor, é identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem em torno da escola, das nossas residências, das nossas comunidades, dos nossos rios, das resecs, dos assentamentos, né? E a partir daí propor soluções, incluindo também tecnologias para esse problema. Que problema? Quais os desafios ambientais enfrentados pela região transamazônica Xingu? E aí, gente, a gente vem para a primeira etapa. Observe que nós escolhemos o problema e a gente fez todo um planejamento e a gente vem para a primeira etapa da aprendizagem baseada em problemas. Primeiro, gente, o orientador ele deve expor à classe o tema da aula que será abordado. Durante essa exposição inicial, em que você chega na tua turma e vai fazer a exposição, o professor, que aqui a gente vai chamar de orientador, mediador, ele deve de maneira sucinta, sem entrar em detalhes, explicar a razão pela qual ele escolheu esse tema. Ele não vai aprofundar, ele não vai ensinar sobre o tema, ele vai apresentar, justificar o porquê que ele escolheu esse tema. Não adianta você, na primeira etapa, escrever a lousa cheia, apresentar todo o problema. Não. Você vai justificar o porquê da escolha do problema. E aqui nós trouxemos o problema, né? O desafio, desafios ambientais, o desafio da biodiversidade enfrentados na região transamazônica Xingu. Importante também nessa fase destacar, a gente destaca a importância. Quando você apresenta essa temática, você também apresentar junto com a temática a importância desse tema para a vida dos alunos. Olha, gente, a gente escolheu essa temática porque ela é importante, a nossa comunidade, o nosso contexto tem passado por isso, por isso. E isso fazer com que o aluno ele compreenda o problema e, obviamente, lá na ponta, a gente tem uma comunidade bem mais consciente do seu papel. Nessa primeira etapa, o professor faz, o orientador faz a explanação macro, sem dar muita profundidade na temática, muito mais no sentido de justificar, e já faz também um outro movimento que é importante no processo da ABP, que é a formação dos grupos. O professor faz a formação dos grupos nessa primeira etapa. Aqui na nossa aula experimental, nós levamos em torno de 30 minutos, 25, 28 minutos. E aí uma dica que a gente deixa para vocês, queridos colegas. Se você estiver trabalhando numa turma dos anos iniciais, para essas turmas dos anos iniciais, a recomendação é que você, professor orientador, coordene todo o processo de formação dos grupos. E limite ali em torno de 4 alunos por equipes. Não passe de 4, porque vai, quanto mais alunos nessa etapa, mais desorganização pode ser que a turma vá propiciar para o desenvolvimento da atividade, o que não é legal. No caso dos anos finais, o grupo pode acontecer de maneira dinâmica, não precisa o professor se envolver tanto na escolha dos grupos, a depender também do perfil da turma. O professor pode permitir que eles façam ali por meio de sorteio, de uma dinâmica, olha, eu vou entregar cores, enfim, fica a critério do professor, junto com o perfil da turma, fazer a escolha das equipes. Aqui é importante também que nos anos finais, essas equipes elas não passem de 5 integrantes. Entendeu? Vamos fazer equipes muito grandes e etc. No ensino médio, gente, a formação dos grupos, por ser uma turma com um grau mais elevado de conhecimento, né, a criatividade de escolha da turma pode emergir nessa perspectiva de dinâmicas, mas isso o professor pode conduzir conhecendo o perfil da turma, né? E no ensino médio, legal que não existe assim, não há, né? A gente não consegue visualizar um limite máximo de integrantes do grupo. Pode ser 3, e aí vai ficar muito a critério do professor. Aqui, por exemplo, é a nossa aula aí, ó, os alunos do quinto ano. O professor fazendo a apresentação, né, do tema, justificando por que escolheu aquela temática, falando um pouco sobre a temática, o que ela vai contribuir para a nossa comunidade. Observe que o professor aqui é importante, gente, na ABP, o professor ele mude essa configuração da turma, enfileirada,
o professor consiga fazer ali um formato de círculo para que ele possa visualizar os alunos e da mesma forma o aluno visualizar o professor orientador. Interessante essa formação. E aí a gente vem para segunda etapa da ABP. Você vê que a gente já formou os grupos, apresentou o tema central, o tema macro, ligado a um objeto do conhecimento, que é os desafios ambientais ou biodiversidade enfrentados na região Xingu e Transamazônica. Agora aqui vai ser um momento crucial da etapa da BP. Por quê? Porque aqui o professor ele vai, nas suas respectivas turmas, desafiar os alunos com problemas. Ou seja, cada equipe vai ter um problema ligado ao objeto em pesquisa. Ou seja, eu trouxe aqui 3 exemplos. Quais as consequências da extinção de espécies animais como onça pintada para o meio ambiente? Esse problema aqui, do desaparecimento, dessa perspectiva de extinção da espécie de onça pintada, é um problema ambiental da nossa região Xingu e Transamazônica. A gente tem aqui um problema seríssimo com relação à onça pintada. Está ligado, está conectado ao tema central. Posso trazer um problema desconectado. Olha o outro aqui. Quais efeitos negativos o desmatamento tem causado em nossa região? Problema conectado com o tema central. Um outro problema. Quais os impactos que o descarte inadequado do lixo ou resíduos pode gerar para a população? Vejam que esses 3 exemplos aqui são problemas que emergem do tema central, da questão que será pesquisada. E aí, essa distribuição desses problemas por equipe varia muito, vai depender muito da etapa em que está sendo desenvolvida a ABP. Aqui, por exemplo, nós gastamos 20 minutos para fazer essa distribuição. Só que a gente estava numa turma do 1º ao 5º ano. E aí, olha, quais são as recomendações? Nos primeiros anos, recomenda-se que os problemas relacionados ao tema central, o tema principal, eles sejam antecipadamente selecionados pelo professor, orientador e distribuídos entre os grupos. Nesse caso, nós levamos 6 problemas, todos eles conectados ao tema, e fizemos a distribuição em 5 grupos. Um problema ficou de lado, porque só deu 5 grupos na aula. Mas nós levamos antecipadamente os problemas pré-elaborados e fizemos a distribuição nos grupos. A dinâmica de distribuição fica a critério do professor, do orientador. Pode ser por sorteio, por afinidade de cada grupo, enfim. No caso dos anos finais, a dica é que seja diferente, porque os alunos já têm um nível elevado, né? Então o professor ele pode aqui nos anos finais apresentar 1 ou 2 questões, 1 ou 2 problemas, e deixar com que os alunos pensem diversos problemas oriundos da questão do objeto. É uma etapa aí que fica a critério do orientador. No ensino médio, do mesmo jeito, com mais liberdade ainda, porque são alunos com conhecimento, né, com um nível mais elevado, né? Então, assim, fica a critério do professor orientador, que conhecendo o perfil da turma, ele pode deixar que os alunos, ele apresenta um problema oriundo do objeto, e os demais podem emergir nas discussões dos grupos, né? Dentro daquele conhecimento que o aluno tem. Aqui, por exemplo, o professor fazendo a distribuição dos problemas por equipe. Um outro fator importante também nessa segunda etapa é que, uma vez distribuído, uma vez organizadas as equipes, o professor, ele em cada equipe, ele determine a escolha por equipe de um líder. Esse líder ele pode chamar de coordenador e um secretário. Qual que é a finalidade disso, gente? Olha, o líder, por exemplo, o líder ele vai ser aquele estudante que vai ficar ali fazendo o feedback, o contato direto com o professor, levando as dúvidas que a equipe tem com relação à pesquisa e tal, continuamente. Porque se você não fizer isso, a turma toda vai ter dúvidas e todo mundo ao mesmo tempo vai vir lhe perguntar algo que o grupo todo está com dúvida. Obviamente, vai tumultuar a aula.
Então, para otimizar, né, para organizar esse processo, aqui é importantíssimo que, independente da etapa, a gente consiga que cada equipe defina, né, o seu líder, assim como um secretário, né, que é aquele aluno que vai distribuir material, vai fazer as anotações. Então, feita a distribuição do tema, a organização dos grupos, esses dois personagens em cada grupo é importante. O líder e o secretário para desempenhar esses papéis aqui que a gente está apresentando. Aí a gente vem para a terceira etapa. A terceira etapa, não mais importante do que as duas primeiras, ela é fundamental aqui. Certo? Por quê? Porque, olha, com o tema da aula, introduzido pelo professor lá, a constituição dos grupos concluída e a apresentação das questões pertinentes ao assunto estruturada e distribuídas nos respectivos grupos. Agora o orientador ele vai estabelecer o quê? Um tempo determinado para que os alunos debatam em suas equipes e elaborem descrições do objeto, bem como potenciais hipóteses de resolução. Gente, aqui é o momento em que o professor ainda não vai iniciar a pesquisa. Ele entrega para o aluno o problema e aí o professor, né, o orientador, ele vai ficar observando e não interferindo e nem ajudando, só organizando. Observando o que, professor Ronaldo? Observando quais são os conhecimentos que os alunos possuem sobre o tema, sobre a pergunta, sobre o problema que a equipe dele vai ter que resolver. E isso nós conhecemos como conhecimento prévio, ou conhecimentos prévios. Né? Então, assim, isso é importantíssimo, porque o aluno ele vai ter uma predisposição, ele vai participar, ele vai falar, ele vai interagir com o problema, porque ele conhece, é um problema do contexto dele, da comunidade dele. E é interessante você dar ali um tempo para que eles discutam nas equipes e tal, esses conhecimentos que eles possuem. No caso dos anos iniciais, é importante que o orientador deve, né, disponibilizar uma cartolina, pode ser um papel madeira, papel 40 kg, pode ser um material já que foi utilizado para você reutilizar, até com consciência de reutilização de materiais, de minimizar a produção de lixo. Então você pode usar uma cartolina que já foi utilizada em um lado para utilizar do outro lado. Para que isso? Para que os alunos nos anos iniciais, eles lá nessa cartolina, nesse papel madeira, papel 40 kg, eles escrevam. E aí dependendo da etapa, o aluno ele tem ainda, está no processo de alfabetização, ele pode desenhar. O professor pode auxiliar na dúvida de uma escrita de palavras. Olha que você já está trabalhando aqui a questão da língua portuguesa. Professor, como que escreve essa palavra? Você vai lá e auxilia. Mas é interessante ter, do primeiro ao quinto ano, ter esse material para que eles façam, para que eles escrevam. Já nos anos finais e no ensino médio, o professor, orientador, conhecendo o perfil da turma, ele pode deixar que essas apresentações do conhecimento prévio, em vez de ser escrito na cartolina, no caderno, eles possam fazer de forma oral. O professor em cada grupo passa lá e o grupo vai dizer, olha, é isso que a gente conhece, esse problema aqui, a gente sabe que é isso e isso. Aí vai ficar a critério da dinâmica do professor. Olha só como nós fizemos nessa turma. Os estudantes do quinto ano, do ensino fundamental, organizados em suas equipes, registrando que já sabem sobre a pesquisa do seu grupo. Aqui o orientador não deve intervir, nós não fizemos intervenção. O que a gente fez em algum momento foi uma correção de palavras, né? Olha, esse é um substantivo próprio, começa com letra maiúscula. Olha, não é um S, é um Z, não é um Z, é com 2 R e tal. Né? Já trabalhando a questão da interdisciplinaridade. Isso aqui é deixar o aluno expor mesmo aquilo que eles conhecem de forma muito espontânea. É conhecimento prévio, certo? Aí a gente vem para a quarta etapa da pesquisa, gente, da ABP. Olha que legal. Nessa etapa, os estudantes eles irão aprofundar o conhecimento sobre o tema da pesquisa. O que é isso, gente? É a partir disso que eles vão identificar, fazer a identificação de quais são os saberes que eles irão precisar para solucionar o problema que eles estão pesquisando. Né?
Além desses saberes, eles vão definir quais são as ferramentas que eles vão utilizar, que podem ajudar no processo de solução. Isso aqui é muito interessante, olha, de ponta a ponta, dos anos iniciais aos anos finais e o ensino médio. Nós professores, nós orientadores, o que a gente deve ter em mente, gente? Que é fundamental que a gente ofereça aos alunos acessos a fontes que são adequadas, né, a depender da etapa. Essas fontes, elas precisam permitir que os alunos identifiquem quais são os conhecimentos essenciais para formular hipóteses. Eles vão apresentar hipóteses para resolver a questão que estão com eles. Eles precisam apresentar ao final desse processo a resolução desse problema. Então, nessa fase, o orientador deve apresentar diversas opções, né, de pesquisa. No caso, aqui vai depender muito do professor e por isso que a etapa antes de iniciar a BP, nós precisamos fazer um planejamento muito bem consolidado e é importante que o professor ele consiga reunir uma espécie de conjunto de materiais, vamos chamar aqui de kit. Para quê? Para que nessa etapa você disponibilize esse kit. Kit, por exemplo, dependendo do nível da turma, da etapa, com sites. Olha, esse site aqui pode ajudar vocês, esse vídeo. Olha, esse podcast aqui pode te ajudar, essa cartilha, essa ilustração, esse livro, esse panfleto. Então você leva um kit com vários materiais a depender do nível, os anos iniciais, finais, ensino médio. Você leva isso pronto, porque vai ser o momento em que o orientador vai fornecer para eles esse material. Olha aqui, ó. No nosso caso, como era nos anos iniciais, nós preparamos um kit. Kit com panfletos, fotografias, ilustrações, cartilhas, todo um material bem ilustrado para que eles pudessem fazer a escolha, né, dos assuntos, dos conteúdos que ajudariam eles na pesquisa a resolver o problema. Aí a gente vem para a quinta etapa. Eles já sabem o que eles vão precisar para resolver o problema. Eles já fizeram a seleção do material, eles já sabem o que eles precisam pesquisar. E aí eles vêm para a quinta etapa. Eu volto aqui para dizer para vocês e lembrar que nessa etapa quarta a gente utilizou ali em torno de 40, 30 minutos, eu coloquei 45. Nessa etapa aqui, na quinta etapa, a gente vai utilizar em torno de 45 minutos a um tempo, né? Nós chamamos de tempo, de 40 a 50 minutos. Durante esse período, os estudantes, eles organizados em suas respectivas equipes e orientados pelo professor, eles começam a aprofundar a investigação. Olha, eles já sabem o que eles vão precisar estudar para resolver o problema. Agora eles vão aprofundar, né? Momento fundamental para discutir a viabilidade das hipóteses a serem apresentadas. Será que isso aqui vai resolver mesmo o problema? E aí nós, professores orientadores, o orientador, deve disponibilizar todos os recursos possíveis da escola. Esse momento aqui que eles já sabem o que eles precisam pesquisar, se a escola é uma escola que possui laboratório ou sala de informática, o professor vai disponibilizar esse ambiente pedagógico. Se é uma escola que possui sala ou laboratório de ciências e vai precisar, o professor vai disponibilizar tudo aquilo, todo tipo de recurso possível dentro das condições do seu contexto para que os alunos consigam aprofundar o estudo para a resolução do problema. E uma outra coisa importante, que é papel nosso, professor orientador, é nessa etapa a gente ficar atentos, mas muito atentos, para saber se as hipóteses que estão sendo construídas, elas estão fundamentadas em conhecimentos científicos. Porque também não adianta eles apresentarem uma solução de problemas que não estejam embasadas. E aí é muita responsabilidade porque a gente está construindo conhecimento. E construir conhecimento ele precisa ser construído em alicerçados em verdade, em ciência. Então, muita atenção. E por quê? Porque nós somos os mais experientes no processo, né? Então, a gente precisa estar atento para que esses conhecimentos estejam alicerçados em ciência. E aí, tanto dos anos iniciais até o ensino médio, nessa etapa, o docente, nós, orientadores, a gente deve proporcionar dentro do possível, gente, e eu até queria colocar a palavra aqui, dentro do impossível, né, aos nossos alunos, nas respectivas equipes e temáticas,
os recursos necessários para que cada equipe, cada uma das equipes, possam pesquisar, que a pesquisa aconteça de maneira eficaz. E aqui, olha, a nossa intenção nessa aula era de fazer nós levamos, proposta de vídeos, várias propostas de vídeos pré-selecionados, para que eles pudessem aprofundar os estudos, cada um lá no seu computador. Mas infelizmente a escola possui uma sala de informática, mas que os computadores não possuem conectividade, estavam danificados, não estavam funcionando totalmente. Nós fomos um dia antes, mas infelizmente no dia não tinha áudio, então acabou que nós não conseguimos utilizar a sala de informática na totalidade. Mas como a gente tinha uma preparação prévia bem bacana, a gente levou os vídeos, a gente apresentou todos os vídeos no Data Show para eles, com cada temática. A equipe que ficou com a questão da extinção da onça pintada, nós apresentamos. A equipe que ficou com poluição, apresentamos um vidinho sobre a poluição. E todos assistiram, dentro do seu momento, para aprofundar, o conhecimento, e a partir dali eles formularem as hipóteses de resolução dos problemas, que nossa turminha participando desse momento. Aí a gente vem para a sexta etapa da aprendizagem baseada em problema. Essa etapa é o momento em que os grupos eles fazem o que, professor? Eles fazem a escolha, eles elaboram a apresentação das hipóteses de solução do problema. Então, conforme a etapa, o orientador deve indicar essa elaboração. Existem várias opções que eles podem elaborar, eles podem formular. Eles podem formular um cartaz, dependendo do tempo, da quantidade de aulas, do período. Você vai aplicar a BP em uma semana, em 2 semanas, num mês, num projeto maior. Pode-se criar um vídeo educativo, um panfleto, uma cartilha. Pode-se apresentar uma culminância no formato de teatro, um fantoche, música, entre outras, a critério da dinâmica e da organização do professor. Tá? No caso da nossa turma, aí aqui a gente tem algumas dicas. Nessa etapa, a fim de otimizar o tempo e garantir a qualidade, o orientador pode criar, no caso dos anos iniciais, um modelo de banner, de cartaz, dependendo do tempo também. Tá? Isso aqui é só uma dica, para que eles façam a apresentação. Criar um exemplo, levar um exemplo já estabelecido ali para que eles apresentem no formato de seminário. Nos anos finais do mesmo jeito, você pode levar um modelo, mas sempre deixar eles muito à vontade, dos anos finais principalmente, para escolherem o formato que eles querem apresentar. Já nos anos iniciais é muito interessante que a gente sinalize, a gente defina isso com eles já, para não deixar muito livre e tal. A gente tem que ter um olhar mais atento para essa etapa. Nos anos finais e no ensino médio, a gente pode deixar eles apresentarem da maneira que eles acharem mais interessante, obviamente que sempre com a orientação, a participação do professor, que também pode levar um modelo. Olha, vocês irão apresentar em teatro, isso não tem problema, vai depender muito, o professor conhece o perfil da sua turma, então ele sabe qual formato dá mais certo. Aqui, por exemplo, nesse 5º ano, nós levamos um modelo de banner, que o professor nessa foto está fazendo aqui uma apresentação de como que eles podem fazer, Por exemplo, nessa coluna eles vão fazer uma descrição. Em uma coluna a gente pede a descrição do objeto. Quem está falando da onça pintada vai falar, Olha, a onça pintada está em extinção por isso, por isso, por isso. Descrever o objeto, descrever o problema. Em uma outra coluna eles fizeram quais são os recursos que eles estão utilizando para fazer a pesquisa. Olha, eles estão utilizando caderno, lápis, pincel, computador. E na outra coluna eles vão fazer o quê? Apresentar a solução do problema. O professor tranquilamente pode fazer um cartaz ou um banner onde eles vão colocar só a solução dos problemas, só as hipóteses, não tem problema. Pode ser feito assim, a critério de cada dinâmica. Bom, aí a gente vem para a 7ª e última etapa. A gente acredita que é depender do grupo, depender da etapa. 50 minutos é muito tempo, a gente coloca esse limite estourando, Pode ser menos, depender da dinâmica de apresentação. Por quê? Porque é hora de apresentar à classe a solução para os problemas identificados durante a pesquisa.
E aí não é necessário que vá toda a equipe para frente fazer a apresentação, se for seminário. Vai depender da dinâmica de apresentação. Pode envolver todos, se for um teatro, uma dança, uma música e tal. E aí o professor pode optar de que forma ele vai fazer essa apresentação. A dica que a gente tem ela é tanto dos anos iniciais até o ensino médio é que durante a apresentação o orientador ele deve alocar o mesmo tempo para as equipes. 7 minutos para uma, 7 minutos para todas, né? O orientador também deve promover discussões em sala. É interessante que ao final de cada apresentação de solução do problema, ele faça uma discussão em sala ou ele deixe para fazer no final de todas as apresentações, mas é importante que ele o faça isso, porque interage, né? Troca de conhecimento entre as equipes. E é papel também nosso, né? Nosso, enquanto orientador professor, né? Assegurar que a turma ela esteja atenta, né? A gente sabe que independente do nível de etapa, os alunos eles são, na educação básica, eles têm muita energia. E se a gente não tiver atento nessa condução, a apresentação vira uma baderna, ninguém consegue compreender nada. É importante que o professor orientador, ele garanta, né, que todos participem e e fiquem atentos, respeitem a apresentação dos colegas. E aqui foi as nossas apresentações aqui, olha. Quero inclusive aproveitar para registrar e agradecer ao professor Aldenberg Meirelles, que me ajudou nessa aula. Nós começamos às 7 horas e 25 minutos, terminamos 11 horas e 35 minutos. Então foi um período letivo todinho, a turma do 5º ano da turma do primeiro turno. Trabalhando a BP, foi um sucesso. Os alunos produziram, assim, foi encantador. Nós tivemos, assim, um êxito maravilhoso. Participação ativa dos alunos no processo. Eles apresentaram, eles perguntavam, assim, uma experiência fantástica. Eu já trabalho com a BP há algum tempo e confesso para vocês que a cada dia mais estou convencido de que essa metodologia ela tem muito a contribuir com o nosso processo de ensino. Desde que nós compreendamos que é desafiador, né? Desde que nós consigamos conectar a nossa atividade com a realidade dos nossos alunos, né? A gente entenda que o processo de ensino ele precisa passar por essa construção. E o interessante aqui é que eu posso garantir para vocês que sobre esse objeto de conhecimento, os alunos estão preparados não só para fazer uma prova, uma avaliação externa, mas eles estão preparados para a vida. Por quê? Porque esse conhecimento ele foi construído por eles, né? Orientado por nós, mas foi construído por eles. E essa é a grande diferença da metodologia ativa. Construir conhecimento com os alunos é diferente de levar conhecimento para os alunos. E quando eles constroem, eles não esquecem, eles levam para a vida toda. E é exatamente isso o sentido, né, de uma educação pautada, né, na garantia da construção de uma sociedade melhor, mais participativa. Portanto, confesso a vocês que foi muito mágico a nossa aula e é exatamente essa perspectiva, essa a intenção do nosso curso, trazer algumas contribuições, né, que venham qualificar ainda mais, né, melhorar ainda mais a nossa prática e ajudar o nosso contexto. Agradecer aqui as nossas instituições desse curso que estão permitindo que esse curso se torne uma realidade, esse curso de extensão, né? A nossa Universidade Federal do Paraná, o UFPR, o nosso programa de pós-graduação em Educação, Ensino de Ciências e em Matemática, a Prefeitura Municipal de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que firmou com a gente uma parceria, a CAPES Brasil, porque sou bolsista da CAPES, o Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia, o PPGECA, da Universidade do Estado do Pará, a 10ª Regional de Educação, a 10ª URI. Então, assim, muito obrigado a todos e é isso, tá bom? Essa nossa aula ficará gravada e será disponibilizada no nosso grupo. Agradeço a todos que fizeram parte desse momento e que a gente continue nessa construção. Estará disponível também lá na nossa sala do Classroom. Essa aula vai ser disponibilizada porque ela vai subir para o nosso canal, né, do curso, e depois eu vou disponibilizar o link para aqueles que assistiram hoje, queiram assistir amanhã e queiram assistir depois esse modelo,
essa explanação, essa apresentação de uma aula prática na perspectiva da ABP. Forte abraço a todos e que todos tenham um ótimo final de semana. Agora, do dia 29 até o dia 17, vocês terão diversos materiais na sala, no grupo, para que vocês desenvolvam pesquisas sobre aprendizagem baseada em problemas, tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.